se tornar a oração de Deus nessa terra. Quando o homem e Deus se unem em oração, o homem se torna a oração de Deus para essa terra. Jesus orou. E nós nos tornamos a resposta de Jesus para as nações. Não podemos conquistar reino, não podemos conquistar as nações se nós não dobrarmos os joelhos no chão. Existe uma rede apostólica de oração na Europa. Eu conheci um dos apóstolos que trabalha nessa rede, uma vez que eu estive na Alemanha. Você sabe quantos intercessores eles têm? Uma rede de oração apostólica da Europa. São mais de 100 mil intercessores. Eu conheci um dos intercessores principais dessa rede, na Alemanha. Ele foi no lugar para ver se eu era um homem de Deus. Eu fui para uma reunião com ele. Ele falou que quando eu entrei no corredor daquela igreja, ele falou que entrou um fogo atrás de mim que tomou todo aquele corredor. E o Senhor falou para ele assim, não toque nele, que ele é meu. Ele teve que me reconhecer como um homem de Deus diante daqueles pastores na Europa. E dali Deus me deu uma grande honra na Europa naquela época. Porque um homem genuíno de Deus, ele reconhece o outro homem genuíno de Deus. Um homem de oração, ele reconhece um santo na terra. E a propósito, não existe santidade sem oração. Você será santo quando você decidir orar. A santidade e a oração são uma coisa só. A santidade e a oração são uma coisa só. Elas não se separam. Não existe um crente santo sem oração. Não existe um crente santo se ele não orar. Pode existir algum hipócrita santo? Pode existir algum hipócrita santo? Não. Da mesma forma que não existe um cristão verdadeiro sem oração. Eu quero que você entenda por que nós estamos aqui reunidos hoje, no final desse ano. Porque Deus está nos chamando a um compromisso genuíno com Ele. Há um grande movimento de Deus nascendo no Brasil. Eu não estou falando que já existe. Eu estou te falando que está vindo com grande poder sobre os vasos que Deus vai nos tomar para um grande mover de salvação e colheita de almas nesses últimos dias da terra. Eu tenho a minha aliança com Deus. E por causa dessa aliança eu estou de pé. Será que não está na hora de você fazer uma aliança com Deus? Eu quero falar algumas coisas, já vou encerrar daqui a pouco. São 9h30. Sei que não é fácil você ouvir 2 horas de mensagem. Mas é essencial para a sua vida, amém? Amém? Somente uma aliança garante os benefícios de ambas as partes. Somente quando nós temos uma aliança, você vai ter os grandes benefícios de Deus para você, mas Deus também vai ter os grandes benefícios seu para com Ele. Você nunca será pleno. Você pode chegar lá na eternidade, é salvo. Mas o Senhor vai falar para você, olha quantas coisas você deixou de conquistar nessa vida e quantas almas você deixou de salvar, porque você não se apegou à oração. Você não se entregou completamente a ela. O que você orou foi suficiente para te salvar, mas não salvou sua mãe, não salvou seu pai, não salvou seus irmãos. Você imagina quando você estiver diante do trono da graça e no julgamento final das nações, você olhar seu pai, sua mãe, seus irmãos caindo no abismo no inferno. E você pode resgatar eles. É orando. A oração é o vínculo e o caminho e a carruagem mais rápida que um cristão pode usar nessa terra. Ela é mais rápida, mais forte, mais poderosa do que você pode imaginar. Se nós orarmos aqui agora com o nosso coração, a nossa oração atravessa os continentes. Ela atinge a África, atinge a Ásia, atinge as pessoas por todo o globo terrestre. Há um manto que está chegando, que vai nos levar a um compromisso muito intenso de oração nesse ministério. Você conhece a essência de um ministério pela origem pela qual ele foi gerado?
como o ministério dessa pessoa foi gerado. Ele nasceu como? Qual era a característica desse ministério? Eu quero dizer para vocês que o mandato da oração está em extrema urgência aqui hoje. E que se alguém aceitar isso, você pode ter certeza que você vai conhecer o ministério dos anjos dos últimos tempos na sua vida. Você quer ver anjos trabalhar? Então trabalhe com Deus na oração. Quando o homem trabalha na oração, Deus e os anjos trabalham. O movimento no mundo espiritual, ele começa. Toca na esfera divina, do eterno, na esfera angelical dos anjos, na esfera satânica dos demônios e na esfera humana dos homens. O Senhor, ele une os seus anjos com os homens em oração. E ele se une com os anjos e os homens em oração. Os demônios entram na guerra, porque os anjos entram para pelejar contra os demônios. Quando você começar a batalhar na oração, os anjos começam a entrar na guerra ao nosso favor. Essa tarde eu fui descansar um pouco assim, tentei descansar um pouquinho na cama de vir para cá. Eu fiquei em espírito de oração o dia inteiro. Eu não vou falar quantas horas, mas eu fiquei nesse espírito de oração. Eu fiquei dentro dessa igreja em oração. O Senhor me levava em espírito para ver o mundo espiritual. E de repente eu vi meu espírito declarando: eu fecho os portais do ocultismo e desses tronos, desses demônios. Eu gritava com muita força. Quando eu voltava em espírito, eu levantava: eu fecho os portais do ocultismo. Eu fecho os portais dos demônios. Quando você está em oração, você pode entrar no profético e dar ordem e decretos. Os demônios têm assolado a família de vocês e vocês não estão vendo. Quantas coisas ocultas Deus quer revelar dos seus filhos, pai e mãe, você não está vendo, porque você não está orando. Eu luto, eu batalho pela minha filha todos os dias. Todos os dias pela minha família, todos os dias. Não tem um dia que eu não batalhe em oração pela minha família. Todos os horários de comando que eu estou orando, eu estou protegendo as minhas filhas, a minha esposa, o meu bem maior é em oração. A melhor forma, pai e mãe, de você proteger seus filhos é orando. Você está guerreando com a boca, está tentando forçar, está batendo, isso não corrige. Corrija eles na oração. Tudo que eu peço em oração, vejo Deus manifestar sobre eles, a minha casa. Tudo que eu oro, do jeito que eu peço a Deus, eu vejo acontecendo na vida das minhas bebês, eu vejo na minha bebê. Você tem que pedir a Deus. Você tem que orar a Deus para proteger a sua família. Eu estava em oração hoje, Bispo Douglas, Deus me levou em espírito, eu ia até a cama da sua filha, e você sentado com ela no colo, eu levava a mim e eu falava assim para o Senhor: suporte, porque quando o ocultismo está atacando a gente, ele perturba nossas crianças. Porque nossas filhas sofrem retaliações do ocultismo por causa da posição que nós temos. Os maiores homens, irmãos, diante de Deus não são aqueles que têm as maiores igrejas, mas aqueles que são com o joelho no chão e ocultam em secreto. Sabe por que essa geração não quer orar? Porque não tem ibope. Porque a oração não ostenta a carne, ela mata a carne. Você está entendendo qual é o poder da oração, o fundamento dela? Calma, eu vou te dar alguns minutos, me permita só transferir para você, porque pregar eu já preguei para você. Eu não cheguei a 5%, nada, não consegui falar nada do que eu notei aqui para você. Mas eu queria te trazer algumas pautas para vocês, para você ter um pouquinho mais de entendimento, porque amanhã eu não posso mais parar sobre o fundamento da oração. Nós vamos falar sobre o manto de oração dos últimos tempos, vamos falar sobre intercessão profética, vamos falar sobre revestimento de poder da oração, nós vamos entrar nesse espírito de oração e vestir essa veste de oração na nossa vida. Fala: Deus me veste. É isso que você tem que entender. Que é uma transição para uma dimensão de vida espiritual que Deus quer carregar todos que estão aqui dentro desse lugar. Eu vou subir nessa carruagem de oração e eu vou ser trasladado para essa dimensão. Vou ou não vou? Você vai ou não vai? Vai ou não vai, Elias? Cadê os Elias de Deus aqui? Cadê os Enoque de Deus aqui? Essa geração é a geração de Elias, meu filho, de Enoque. Vai ser transladado, vai ser arrebatado. É a geração do arrebatamento. Você acha que vai existir outra geração, meu querido?
Eu vi os quatro cantos, os quatro ventos do mundo, dos quatro cantos da terra, assoprando sobre as nações. Ao mesmo tempo que Deus vai intervir ao favor da igreja para nos proteger, haverá uma onda terrível de guerras em cada continente do mundo. Haverá tribulações e guerra nesses últimos dias. Só serão anos de guerra esses próximos 3 anos, meus amigos. Porque o mundo está sendo desestabilizado para aceitar uma nova ordem mundial. Fala, estamos na reta final. E eu preciso de uma aliança com Deus. Apocalipse 1:6, de Deus nos fez reis e sacerdotes para o Deus de seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. A posição de responsabilidade que Deus colocou seus eleitos é uma posição real e sacerdotal. E só podemos executar o governo e o poder real e sacerdotal na esfera terrena e espiritual somente através do poder da oração. Sabe, são as pessoas que eu mais acredito no Evangelho são pessoas que oram. Aquelas que eu mais tenho esperança não são aquelas que são as mais inteligentes na igreja, mas são as pessoas que se encurvam a Deus em oração. Há esperança na vida dessas pessoas. Elas podem ser um canal, um instrumento de poder nessa terra. Eu quero falar para vocês que os homens estão buscando um poder temporal através das riquezas e estão perdendo o melhor poder eterno, que é a vida de oração, uma intimidade profunda com Deus nessa terra. Qual poder você quer aqui nesse lugar? Você quer o poder temporal? Você quer as riquezas? Quer os status? Grandes templos? Deus vai nos dar também, irmãos. Mas eu não posso perder minha aliança com Deus. Fala, eu não posso perder meu foco. Fala, o poder temporal passa. Fala, o poder da minha carne passa. Mas da oração não. Você pode morrer, mas suas orações continuam vivas. Até hoje Deus tem respondido à oração de homens santos e justos na terra, irmãos. Muitos de vocês nem sabem por que você tem essa unção que você tem, esses moveres que você sente. É por causa da oração de muitos que padeceram diante de Deus, para Deus ter misericórdia da nossa geração. Um dia um pastor, um profeta me entregou assim para mim, falou assim para mim. Falou assim, na época eu era pastor, falou para mim assim, pastor Robson, você recebeu uma graça do Senhor Jesus. Deus me levou em uma dimensão espiritual para ver algo. Ele me mostrou uma visão. Eu via cálices, havia cálice diante do Senhor dos seus anjos. E era dada a ordem para pegar um cálice daquele e te dar você na terra. E um anjo pegava e depositava aquele cálice sobre a sua vida. E quando eu vi aquilo, eu perguntava ao Senhor, Senhor, o que é isso? E o Senhor me falava, diga a Ele que as orações de mais de 100 anos, de muitos santos que oraram pelo avivamento a nível global, para Deus levantar profetas nos últimos tempos, essas orações foram derramadas sobre a vida dele, que ele terá uma graça, a qual poucos terão na face da terra. E esse cálice que está aqui sobre mim, ele pode ser derramado sobre a sua vida. Muitos do meu ministério têm esse cálice, acesso a esses anjos poderosos hoje. Mas para você ter isso, meu filho, você vai ter que ter o mesmo compromisso. Se você quer ter uma aliança, você tem que ter compromisso. Você vai ter que ter a mesma entrega, o mesmo sacrifício. Você vai ter que sacrificar por esse desígnio poderoso na sua vida. E eu posso dizer para vocês uma coisa. Que os homens que vão tomar a frente do Evangelho daqui a 5 anos, não são esses que vocês estão vendo na mídia. Serão os ungidos que Deus está preparando, que são homens totalmente entregues ao desígnio dos últimos dias, que vão carregar as revelações para o tempo que eles estão vivendo. Sabe por que muitos ministérios perderam o seu poder de transformação? Porque não estão se renovando na revelação que o Espírito está nos conduzindo para esses tempos atuais. Sabe por que eu estou sempre transitando de uma glória para outra, sempre novos moveres, sempre novos mistérios? Porque eu estou seguindo o Espírito Santo. Eu não me agarro em nada que já passou. E Deus, Ele renova tudo que já se passou. Fala, eu preciso me renovar hoje. Dentro da vontade de Deus. E a minha pergunta para você é, será que você está entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida aqui hoje? Qual é a vontade de Deus para nós aqui nessa reunião hoje? Senão que nós viemos voltar nossos ouvidos, inclinar nossos joelhos e o nosso coração a Ele. Será que vamos reencontrar o prazer da oração de volta, irmãos?
Se eu parasse para orar 2 horas, as pessoas vão embora de um culto. Mas se eu trago alguém famoso aqui, se eu trago a Gabriela Rocha aqui para cantar, as pessoas ficam até 4 horas cantando. Nós não conseguimos entender isso. Essa inversão de valores. As pessoas estão invertendo os valores, estão perdendo a vida. Estão perdendo o seu melhor tempo que Deus está derramando sobre as nações. Fala, agora é a hora de eu despertar. Não é amanhã, é agora. Fala, eu preciso aproveitar essa oportunidade e dizer, eis-me aqui, Senhor. Me usa na colheita. O Senhor vai levantar muito de vocês para ter uma aliança apostólica com Deus nesses últimos tempos. Deus se considerar nível de poder e força. O Senhor vai se colocar onde você jamais imaginou que você estaria. Sabe, onde meus pés ainda não chegaram, minhas orações já chegaram. É isso que você tem que entender. Que antes de Deus enviar você, Ele primeiro envia a sua oração. A sua oração, ela abre o caminho para você chegar até lá. Aonde as suas orações estão abrindo o caminho para vocês chegarem? O que você tem orado profundamente esses últimos 3 anos da sua vida? Quem tem orado profundamente por algo durante 3 anos na sua vida? A mesma coisa. Levante a mão para mim. 1, 2, 3, 4. Poucos, viu? Outros passaram alguns anos, mas no mínimo 3 anos. Você viu como poucos têm um propósito de oração? Eu tenho orado pelas mesmas coisas há anos, desde que eu fui cheio do Espírito Santo. Eu oro pela mesma coisa até o dia de hoje. Eu oro por avivamento. Eu oro por colheita de almas, salvação de almas. Sabe quantos anos eu oro por salvação de milhões de almas? Todos os dias eu estou pedindo a Deus, Senhor, me dê a colheita de alma no Nordeste. Me dê a colheita de alma na África. Me dê a colheita de alma na Ásia. Me dê a colheita de alma na Europa. E vai chegar o tempo que Deus vai responder minhas orações, meu querido. Se Ele me responder com o Nordeste, uma colheita, eu já estou feliz, já ganhei uma. Se Ele me responder com a colheita na África, na Ásia, eu estou muito satisfeito. Ore, vá além nas suas orações. Sabe uma coisa, o tamanho do seu chamado está na proporção de quanto você crê e se entrega à oração. Eu nunca tive um pai espiritual para me ensinar as coisas. Eu nunca tive alguém que pegasse na minha mão para me ensinar a andar no Evangelho. Eu nunca tive um conselheiro para me ensinar a vencer o pecado. Mas o meu maior conselheiro, meu maior mestre, foi o Espírito Santo, por intermédio da oração. Meu grande tutor foi a oração, que me ensinou os caminhos da santidade, os decretos, toda a sabedoria, toda a revelação, ela é produzida por intermédio da oração. Fala, quanto mais eu oro, mais sabedoria eu vou ter, mais poder eu vou ter, mais conhecimento eu terei. E por que você não está se entregando à oração? Diante de tudo que eu falei para você, imagine esses dias que nós vamos falar sobre oração. Apóstolo já falou tudo isso e tem muita coisa, meu filho. Você não tem noção até onde Deus vai te levar nisso. 2 dias atrás, o anjo do Senhor me manteve acordado a madrugada inteira, escrevendo e orando. Eu fiquei na minha cama, escrevendo o que Ele me dava. Tanta revelação, que eu não parava de madrugada, dentro do meu quarto, com minha bebê dormindo do meu lado, com o meu celular, eu escrevendo o livro de oração, Ele me entregando as revelações da oração. Eu falei, Senhor, isto é muito, muito poderoso. Eu não consigo, eu não me considero digno, eu não me considero capaz de liberar algo desse nível, Senhor. O Senhor terá que de fato estabelecer esse manto de glória ainda mais poderoso sobre nós, porque isso aqui é muito sério, Senhor. Será que as pessoas estão entendendo o que é a oração? Os grandes avivamentos nasceram pela oração. Não existe colheita de almas, irmãos. Não existe conversão verdadeira. Se nós não batermos em ter dores de parto diante do Senhor, para que essas almas se convertam. Todas as vezes que eu paro para orar por salvação de almas, eu vejo a mão de Deus fazendo isso aqui dentro. Nós não temos uma colheita, não vivemos o avivamento, porque nós não decidimos isso ainda. Porque nós não queremos entrar nessa batalha, nessa peleja de oração.
Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Se não orarmos, nos tornamos escravos e caímos da posição real. De reis, nos tornamos escravos. De sacerdote, nos tornamos traidores. Se tem uma maneira do homem trair a Deus, é abandonar a oração. Se tem uma maneira de uma pessoa trair a Deus, é abandonar a oração. Não se torna um traidor. Quando o homem abandona a oração, ele abandona a Deus. Você não pode ter Deus se você não tiver a oração na sua vida. Pare de orar, você só vai ter um Deus mental e não real. Assim estão preferindo muitas pessoas se iludir, se autossatisfazer dentro das suas igrejas. Estão se enganando com tantos aparatos, tanto ativismo, tanto trabalho dentro da igreja. Elas têm um Deus mais mental e emocional do que um Deus real e vivo, como fogo na vida delas. Deus é um Deus de fogo. E Ele habita no fogo da oração de um santo na terra. Não existe, nunca existirá outro caminho mais excelente que leva o homem a Deus e a conversão genuína de uma alma e torna essa alma pura e santa na terra, a não ser o poder e o ofício da oração. Você entende isso? Hoje é uma abertura. E você tem uma oportunidade de fazer um pedido a Deus hoje. Me torne uma casa de oração, Senhor. Todos os milagres que vão acontecer na sua vida, vai ser pelo joelho no chão. Deus chamou vocês duas para ser mulher de oração profunda. O reino de Deus, os anjos têm esperado vocês há muito tempo profundamente. Entra no profundo. Se entregue a profundo. Os anjos vão tomar frente da sua vida. Senhor, eu sou pessoa fraca, eu sou falho. Ele converte a sua fraqueza em poder quando você ora. Ele converte a sua falta de poder, a sua falta própria, a sua inutilidade em poder, em virtude quando você ora. Eu era um Zé Ninguém. Zé Ninguém. Não era ninguém. Hoje eu sou um filho de Deus, um homem de Deus. Porque eu batalhei, eu pelejei no ministério da oração. Se eu não tivesse pelejado no ministério da oração, eu não estaria aqui. Homem nenhum teria olhado para mim. Porque quando eu decidi me entregar ao ministério da oração, os homens se afastaram de mim. Não tinha nada de atrativo em mim. Nada. Nada de atrativo em mim. Os homens me desprezavam porque eu orava. Mas eu me agarrei à oração, continuei orando. Eu continuei orando. Nada impossível. O ministério, você não tem que pedir que os homens olhem para você. Deus, Ele vai olhar para você quando você estiver em secreto com Ele. Quando Deus encontra uma pessoa em secreto, essa pessoa pode ser usada por Ele. Quanto tempo nós passamos em secreto? E se Deus me mantesse a minha vida inteira nos montes, eu ficaria minha vida inteira lá escondido com Deus. Eu sou um homem escondido com Deus. Mas hoje eu estou aqui para trazer para vocês o que Ele me deu. Se não fosse pelo ofício o poder da oração, eu não poderia ter nada que isso aqui tem aqui dentro. Mas foi a oração que gerou tudo isso. Você entende que quando você está orando, você está gerando algo? E quando você tem um propósito firme na tua vida, e você está gerando isso em oração, isso vai se desatar na sua vida. Pais, não desista de orar pelos seus filhos, pela salvação deles. Eles serão salvos. Nem que for no último segundo da morte, mas vão ser salvos. Deus tem a hora certa de responder a tua oração. Você só não pode deixar de orar. O milagre vai acontecer na sua vida. Colheitas vão vir. Salvação virá. Teu marido será transformado, tua esposa, teus filhos serão transformados. Aonde a oração é capaz de tocar, ela traz o poder de transformação. É inevitável isso. Inevitável. Quem vai orar mais na sua vida a partir de hoje? Você vai orar mais a partir de hoje na sua vida? Hoje eu estou num dia que eu estou cansado.
Mas eu estou tão vitalizado pelo espírito de oração. É o que nos mantém de pé. E eu quero convidar vocês hoje, se você quer fazer uma aliança de oração com Jesus Cristo. Sabe, eu quero ver você, quando você receber aquela unção maravilhosa, quando aquele manto cair aqui dentro hoje, e vai cair de uma forma que vocês nunca viram nesse ministério. Quando cair isso aqui, seja amanhã ou domingo, eu não sei o horário, porque muitas coisas vão acontecer com vocês. Quando isso descer, quando os anjos descer com esse manto para revestir vocês de poder, você já sabe o que fazer depois que você sair daqui. Você já sabe o que fazer. Vai receber, vai distrair? Vai apanhar. Vai apanhar. Receber a glória de Deus, receber visitações de alto nível exige de nós compromisso com aquilo que nós estamos recebendo. Haverá um grande derramar de Deus nesses dias. Mas esse derramar que esses anjos vai trazer uma taça para vocês. Uma taça da unção da glória. Mas você vai se encovar o desígnio da oração, não vai? Eu estou fraco, eu estou assim, estou pensando em mim. Está pensando em você ainda? Você não tem que pensar em você, você tem que pensar nele. Não, tem muita dificuldade. Deus está te perguntando isso? A sua dificuldade pode impedir ele, a não ser se você quiser isso. Se você quiser que impeça, ele é impedido. Se você não quiser que ele trabalhe, não trabalha. Mas nenhuma dificuldade sua, pessoal, pode impedir Deus de trabalhar na sua vida. Todas as minhas dificuldades se tornam um instrumento de transformação para a minha vida. Quanto mais eu encontro dificuldade, mais eu encontro força e entendimento a área que eu estou rompendo na minha vida. Aonde você encontra grande dificuldade é porque ali por trás é um grande poder te esperando de transformação. A área que você mais custa ir a Deus em oração é a área onde Deus mais vai te usar na terra, se você não sabe. A sua maior dificuldade que você tem para orar significa que será o maior poder que Deus vai te usar. Quem está entendendo, fala amém. Amém. Fala, quanto maior a dificuldade, mais poderoso se torna o poder da oração. Escute o que eu falo para vocês agora. Finalizando, estamos no conflito final dos últimos tempos. Nós estamos enfrentando agora um novo sistema político que está entrando, um novo sistema religioso global, sistema econômico da nova ordem mundial que está vindo. Nós estamos enfrentando a nova era como nunca antes enfrentamos. O satanismo a nível mundial se uniu. Nós estamos enfrentando a ideologia de gênero, transhumanismo, pandemias, crises em todas as áreas, elas estão se levantando. O diabo tem levantado com toda a força contra as nações. E nós precisamos estar revestidos do manto de oração, de poder. Para paralisar os carros do anticristo, teremos que orar e orar muito. Fala, eu vou pelejar na oração. Fala, teremos que orar e orar muito. Irmãos, eu encerro aqui essa palavra para vocês. E se nós não tivermos uma dependência por meio da oração, nossos conselhos, nossas obras mais belas e sábias que são, serão destruídas pelo diabo. Nós não podemos negligenciar o poder do maligno. Estamos vendo milhares, se não milhões de pessoas sendo devastadas pelo inferno, pela morte, pelo ocultismo, por doenças, porque as pessoas não estão orando. Hoje eu vou fazer uma oração por você. Você me permite fazer essa oração por você? Hoje eu vou orar para você, que eu sei que muitos veio de longe, estão cansados, viajaram, chegaram aqui. Só vai dar 10 horas agora. Já vamos encerrar. Mas eu quero que você se prepare, porque amanhã vai ser muito intenso para a sua vida. Amém, amém. Amém. Nós começamos de manhã e nós só vamos parar à noite. Teremos 2 intervalos amanhã. E amanhã vai ser o momento que nós vamos introduzir você nessa dimensão de glória. Você quer ser revestido dessa unção? Você tem certeza? Quando esse fogo cair em você, isso vai te queimar tanto. Você nunca mais poderá parar de orar. Então você vai sofrer. Você vai sofrer.
O anjo do Senhor, quando anjos descem, eu estou falando uma coisa séria para vocês, para entregar às pessoas essa unção de oração e um acesso, esse tipo de acesso, esse tipo de mantos de oração, a pessoa nunca mais é a mesma. Eu acredito que muitas pessoas do meu ministério, vocês que estão sentados aí no meio do povo, Deus vai te levantar você para ser uma autoridade ministerial. Mas você vai ter que ter um altar poderoso de oração na sua vida. Você está determinado a isso agora? Está ou não? Então se prepare, porque você está prestes a viver uma nova dimensão de vida espiritual. Você está falando sério mesmo comigo? Está falando sério comigo mesmo? Eu posso levar você a sério? Eu posso pedir Deus para cobrar você? Eu posso pedir Deus para te matar se você não orar? Fica de pé, então, né?